Olá amigos da Garcia e Moreno, amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Hoje eu trago um tema que está muito em evidência, que é a reforma tributária. Afinal, como que esse tema pode impactar a vida das nossas corporações do agronegócio? Gente, primeiro temos que lembrar que o governo federal, até esse momento, ainda não apresentou nenhuma proposta de reforma tributária. Embora esteja em evidência, em discussão, e o próprio governo alegando que a reforma tributária é a bala de prata que eles têm para uma evolução da economia, o próprio Poder Executivo ainda não apresentou uma proposta de reforma tributária, ou seja, por enquanto é uma falácia do Poder Executivo. Porém, nós sabemos que nós temos no Congresso e no Senado duas propostas em ritmo bastante avançado que já vem de governo anterior. Trata-se da PEC 45 e das PLS 110, tá? Que discutem a amplitude e o alcance de uma possível reforma tributária. O governo federal, atualmente, ele propõe ou é mais íntimo e aderente à PEC 45, que está no Congresso Nacional, que, seja ela ou a 110, todas extinguem todo esse cenário tributário que nós temos atualmente em relação a grande parte dos nossos tributos, de forma que a PEC 45, ela transforma em um único tributo, chamado de IBS, o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Agora vejam bem, nós temos uma discussão e um problema muito grande a ser administrado dentro de uma reforma tributária, que é o Pacto Federativo, que são os problemas que os entes possuem junto à União, porque ao transformar ICMS e ISS junto com num único tributo sob a administração da União, passamos aí a ter a certa desconfiança dos estados de como que isso funcionaria e na prática como que esse recurso realmente chegaria aos cofres dos estados e dos municípios. Pensando nisso, já existe uma discussão no sentido de termos uma reforma tributária, mas segregada em dois tributos, um IBS de nível federal, concentrando PIS, COFINS e IPI, e um outro IBS com a finalidade de atender os estados e os municípios, então somando aí a esse apenas ICMS e ISS. É uma situação que, se num último momento o ICMS e o ISS forem problemas para a reforma, a própria ministra nossa de Planejamento, Simone Tebet, já anunciou que o governo já pensa na hipótese, tá, de termos a segregação do IBS nesses dois níveis para que não fique o ICMS e o ISS a ser administrado pelos cofres da União. Veja bem, pessoal, mas isso é um planejamento que ainda está muito cedo para fazermos aqui afirmações, mas que mostram um cenário bastante preocupante para o agronegócio. Por quê? Esse novo IBS, como eu disse, ele vem substituindo todos esses tributos e esses tributos para o agronegócio, eles são altamente hoje incentivados. Por quê? Afinal, nós produzimos alimentação. Nós produzimos aquilo que é essencial à sobrevivência humana e animal. Inclusive, mesmo no caso das exportações, somos o fiel, diferencial aí, o peso da nossa balança comercial, hoje promovido pelo agronegócio também. Então, pessoal, veja bem, temos um cuidado bastante importante a ter dentro das nossas corporações de como transitar com esse assunto da reforma tributária. E explico um fato muito relevante que está dentro da PEC 45. Nós temos uma definição por hora que o IBS será um tributo não cumulativo, de natureza financeira, ou seja, tudo que eu vendo tem carga tributária e tudo que eu gasto eu tenho aí direito a créditos, assim como acontece hoje na apuração de PIS e COFINS. Porém, há uma preocupação que na lei que na proposta de emenda constitucional, ela não define exatamente quais são esses critérios e regras dessa não cumulatividade. Vai ficar para a lei complementar. E nós sabemos que lá na frente, essa lei complementar, ela traz as restrições e depois vem a interpretação da Receita Federal, que ainda sempre é mais restritiva. E aí, ela não tem o reconhecimento das benesses que hoje nós atuamos no agronegócio. Por exemplo, hoje no IPI, no PIS, na COFINS, devido à essencialidade dos nossos produtos, nós temos aí um
reconhecimento de incentivos, como o caso de não incidência nas exportações, como o caso de não tributação em produtos essenciais, como o caso de suspensão nas vendas de produtos in naturas para a agroindústria, no caso do PIS e da COFINS, e assim sucessivamente outras centenas de situações, alíquota zero no caso dos produtos que são destinados à cesta básica. Então veja que hoje, e nós temos, pessoal, ao mesmo tempo, na maioria dos casos, manutenção dos créditos da não cumulatividade. Então uma das grandes preocupações que nós temos é que essa reforma da PEC 45 não prevê mais os incentivos ao setor do agronegócio. Tá? Então isso é uma preocupação relevante que nós temos, que pode mudar todo o cenário nosso tributário e os impactos, né, dessa nova carga agora mais arrojada por parte dos governos em relação aos nossos produtos. Ou seja, vai ficar mais caro produzir no Brasil. Porém, o que acontece? Às vezes nós recebemos aqui perguntas, né, sobre a questão da reforma tributária, se a gente concorda, se a gente discorda. Pessoal, nós estamos vivendo um momento em que o atual governo tem um sério problema de engajamento aí em relação à frente do agronegócio. Isso quer dizer o quê? Que qualquer reforma nesse momento ela pode não ser favorável ao nosso setor. Então, uma opinião pessoal minha é que nós estamos no pior momento da nossa história para se pensar em reforma tributária. Para vocês terem uma ideia como isso aí é grave, veja bem, dentro desse processo de reforma tributária, aí vocês falam o seguinte: ah, mas se fizer reforma tributária e o produto ficar mais caro, não vai ficar mais caro na gôndola também? Sim, vai ficar mais caro na gôndola. E aí a reforma tributária, nessa PEC 45, há uma previsão de um chamado projeto de cashback. Cashback, pessoal, é um projeto que existe no governo cubano, onde lá a classe dos menos favorecidos, que aqui no Brasil nós chamamos daquela população que tem acesso ao Bolsa Família, essas pessoas, quando vão ao mercado e fazem aquisição, eles recebem lá a desoneração já no caixa da carga tributária. Ou seja, dependendo do cadastro de quem compra, é que define o preço do produto da carga tributária lá na gôndola. Veja bem, pessoal, isso é um perigo, tá? Porque vão querer onerar o setor produtivo para desonerar, tá, a cadeia, desonerar o consumo na gôndola com vistas a favorecer uma determinada população. Eu não discordo disso, concordo plenamente, mas entendo que a reforma tributária vai trazer grandes prejuízos no modelo que ela está hoje, grandes prejuízos à nossa área de produção rural. Tá? Então fica aqui o meu registro, a minha preocupação em nome da Garcia Moreno. Queria que vocês conversassem isso internamente na sua corporação, acompanhassem aqui. A gente tem falado semanalmente sobre a atualização da reforma tributária aqui nos nossos podcasts, toda sexta-feira às 10 horas da manhã. Então não perca, pessoal, é um debate que merece nossa atenção. Nós estamos acompanhando, fazendo um trabalho específico de reforma tributária para atualizar vocês, mas temos, de tudo que a gente tem visto, temos tido grandes preocupações em relação ao cenário por vir. Tudo bem? Então, em último dos casos, a nossa opinião está formada no sentido de que a reforma tributária no modelo proposto é péssima. É péssima. O agronegócio não pode aceitar participar dessa reforma tributária. Dentro desse cenário, pessoal, converse, chame o seu gestor, passe esse vídeo para o seu diretor, chame o pessoal da sua corporação, converse sobre isso e leve, porque todas as nossas cooperativas e grandes organizações do agronegócio possuem suas classes representativas. Leve isso para cima, chegue ao seu deputado, ao seu senador, peça para que não vote. Não é hora do agronegócio adentrar em reforma tributária. Seremos altamente prejudicados, ok? Pessoal, acompanhe o nosso trabalho aí, garciamoreno.com.br, e aí diariamente nós estamos com dezenas de materiais sobre esse assunto e sobre muitos outros aí que é importante na nossa rotina. Um forte abraço, um prazer ter aqui com a gente. Até a próxima.